Olá, eu sou o Celso da Celso Ferramentas e Mecânica Avançada. Hoje nós vamos falar sobre bobina de ignição. Segue a vinheta. Antes de eu começar essa aula, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixe seu like e no final do vídeo deixe seus comentários. Vamos falar sobre bobina de ignição. Na verdade, gente, a bobina, o nome dela verdadeiro é transformador de tensão, transformador de voltagem, porque ele transforma uma pequena energia em uma alta energia. Então ele pega lá o sinalzinho que entra no seu primário, vamos dizer que entra lá 12 volts numa bobina convencional com estágio de potência. Entra 12 volts nela, ela consegue transformar em 20 mil volts, 30 mil volts. Rapaz, gostaria eu de transformar R$12 em 20 mil reais, seria uma beleza, né? Bom, mas nós não conseguimos fazer isso, então vamos falar de transformador. O transformador de ignição, ele transforma uma pequena energia em uma alta energia. Eu tenho uma bobina aqui na minha mão, essa aqui é uma bobina individual. Nós temos bobinas individuais, que usa uma por cilindro, e nós temos bobinas que a gente chama de bobina DIS, que a gente fala bobina de faísca perdida, aonde nós temos 4 torres, porém são 2 bobinas incorporadas em um corpo só. Então o que a bobina faz, tanto essa quanto aquela? Vai chegar aqui uma alimentação para ela e vai chegar uma excitação, um pulso. Quando a bobina é bobina potência, esse pulso é um pulso normal de 12 volts ou 14 volts conforme o alternador. Agora, quando é bobina digital, aí esse pulso é um pulso bem pequenininho, na casa de 1 a 3 volts no máximo. Mas isso aí eu vou mostrar para vocês na hora que a gente for usar o osciloscópio. Vamos dar uma olhada na teoria sobre a bobina? Vamos lá. Vamos lá então, gente, vamos falar sobre a bobina. Vamos colocar aqui, ó, bobina de ignição. Bobina de ignição. Vamos começar falando sobre a bobina do sistema DIS. Sistema DIS, faísca perdida. Então aqui, eu vou fazer, ó, vocês sabem que eu sou um cara bom de desenho, né? Então, observem. Vamos fazer a bobina, as 4 torres dela. E aqui vamos fazer a entrada do primário. Então, no caso, a bobina que eu mostrei para vocês ali atrás, é uma bobina do sistema DIS que utiliza 3 fios de entrada. E aí aqui, a gente vai ter o cabo da vela aqui e o cabo da vela aqui. Vou fazer a vela agora, vocês vão ver que vela mais bonita que eu vou fazer aqui, ó. Opa, ficou grande. Aqui. Olha lá, ó. O eletrodinho, o eletrodo terra. Então essa aqui é a primeira vela, depois eu vou fazer a outra vela. Eu vou fazer ela de ponta cabeça para a gente entender um pouquinho melhor. Olha lá. Então aqui eu tenho a vela do primeiro cilindro e aqui a vela do 4º cilindro, ou do 2º cilindro, ou do 3º cilindro, que são sempre os pistões gêmeos que utilizam a mesma bobina para o seu funcionamento. Mas vamos falar primeiro do primário, tá? Vamos falar primeiro do primário. O que é o primário da bobina? É aonde chega os fios fininhos, tá? Então no caso dessa bobina aqui, ó, a gente vai ter aqui no meio dela um positivo, 12 volts ou tensão do alternador. E aí a gente vai ter aqui, ó, 2 sinais. Sinal e sinal. Então a gente vai ter o sinal. Deixa eu fazer um risco aqui, ó, só para a gente dividir a bobina. Nós vamos ter o sinal de uma bobina e o sinal da segunda bobina. Então sempre que tiver num momento de explosão, ou o cilindro 1 ou o cilindro 4, a central da injeção ela vai mandar um sinal. Para quê? Para sair uma centelha. Mas olha que interessante, a centelha aqui, a hora que chegar o sinal aqui, vai chegar um sinal de pulso, já tem alimentação. Aí a bobina vai fazer o papel dela, através dos seus enrolamentos do primário com o secundário, que vai fazer essa transformação de alta tensão, e vai fazer com que essa saída aqui solte uma centelha na casa dos 30 kV, 30 mil volts. Então vai sair uma tensão por aqui,
vai passar pelo cabo da vela, vai chegar aqui na vela. Chegando aqui, só salta a ignição aqui por causa dessa alta tensão. Se tivesse uma tensão baixa, ele não teria força para poder vencer a barreira do oxigênio, vencer o isolamento do ar. Aí ele vai saltar aqui. Saltou aqui, aí ele passa pelo cabeçote, através de um terra, e ele salta de novo nessa outra vela e volta para a bobina. Uma delas vai estar em explosão. Vamos dizer que essa aqui esteja em explosão. O que vai acontecer? Saiu a centelha aqui. A hora que ela chega aqui, quando você está em explosão, a compressão ela faz com que o oxigênio esteja comprimido. Então, a bobina ela vai ter que fazer um grande esforço para quê? Para saltar. Quando não tem compressão, o esforço é pequeno, porque não está comprimido o oxigênio. Quando está em compressão, quando está em explosão, ele vai ter um grande esforço. Então, vamos dizer que ele vai gastar aqui mais ou menos uns 15K para poder saltar. Saltou, aí ele vai voltar, ele vai passar pelo cabeçote e vai chegar nessa outra vela aqui do quarto cilindro. Só que aqui está em descarga, ou seja, não tem compressão, não está comprimido o oxigênio. Então ele vai fazer um esforço bem menor. Vamos dizer que ele vai gastar aí 2K, mais ou menos, kvolts para poder saltar. Saltou, o restante vai fazer o quê? Vai voltar para a bobina. Essa quantidade que vai voltar para a bobina é normal, tá? Aí quando a vela está muito gasta, começa a gerar código de bobina ou alguma falha de explosão, alguma coisa relacionada à ignição, é porque a vela já está gasta e aí a bobina ela está recebendo muito retorno de energia ou pouco retorno de energia. Aí começa a gerar esses códigos de falha, tá? Bom, voltando aqui agora no primário, essa bobina aqui ela tem 3 fios, um positivo, um sinal e um sinal. Só que nós temos algumas bobinas que elas são de 4 fios. Então, se fosse de 4 fios, seria assim. 1, 2, 3, 4. Aí ele teria um positivo, um negativo e 2 sinal. Ok? Então, esse é o funcionamento da bobina DIS. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento da bobina individual. Sou rápido para apagar, hein? Vocês viram, né? Vamos lá. Bobina individual. Ou bobina caneta, bobina sozinha, tá? Cada um coloca o nome que quer na bobina. Quando a bobina é individual, é uma por cilindro, que é uma tendência que está tendo. Hoje a maioria dos carros já usa essa bobina individual, que já elimina o cabo da vela, correto? Mas vamos lá. Então a bobina individual, ela está aqui. Aqui é o supressor dela e aqui já é a vela. Eu e meus desenhos. Olha lá, a velinha. Opa, deixa eu finalizar aqui. Ok, gente, ok. Aí aqui ela tem o seu primário. Vamos colocar aqui o seu primário. Tem bobina que tem só 2 pinos de primário. Quando ele tem 2 pinos de primário, um vai ser positivo e o outro vai ser sinal, tá? Quando tiver 3 pinos, opa, vamos apagar aqui. Quando tiver 3 pinos, 1, 2, 3. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter um positivo, um negativo e um sinal. Normalmente isso aqui é uma regra, tá? Existem também bobinas individuais que têm 4 pinos. Quando você tem 4 pinos, o que acontece? Aí você vai ter aqui 2 negativos. Olha lá, 2 negativos. Então você vai ter um positivo,
2 negativos e 1 sinal. E normalmente, é assim, gente, nos carros mais novos, vamos colocar acima de 2009, acima de 2010, as bobinas que são bobinas individuais, todas elas já trabalham com sinal digital. O que é um sinal digital? É um sinal processado pelo módulo que ele é um sinal bem pequenininho. Ele não é um sinal igual potência. Quando você tem um sinal de potência, você chega até a ter um espelho do secundário da bobina, porque ela gera um campo magnético muito alto. Mas quando você tem uma bobina com sinal digital, ela já tem uma tecnologia mais avançada, aonde com um pequeno sinal você consegue acionar uma grande tensão, tá? Então as bobinas dos carros mais novos hoje, todas elas são digitais. Poucos veículos que estão saindo hoje, nós estamos em 2018, poucos veículos ainda saem com bobina que é primário potência, tá? Gente, outro detalhe que é interessante a gente comentar é assim, a bobina individual, deixa eu até pegar a bobina ali. Pega ali para mim, Rafa. Ó, a bobina individual, igualzinha, né, gente? Fala a verdade, ó. Faltou só a vela aqui, ó. O cara, quando é bom, já vem do ovo, né? Vai, vamos lá. A bobina individual, e qualquer tipo de bobina, quando ela é acionada, que ela gera aqueles 30 mil volts que eu falei para vocês, para ela poder trabalhar, fazer todo o seu trabalho, essa tensão é uma tensão muito alta, então ela gera um campo magnético muito forte. Esse campo magnético, a gente consegue, através de uma pinça, ou através de uma ponta COP, você consegue captar esse secundário e você consegue analisar esse secundário, desde que a bobina não seja muito isolada, porque tem umas bobinas que são muito isoladas que a gente não consegue enxergar. Quando eu falo bobina muito isolada, às vezes é um carro mais caro, esses carros acima de, sei lá, 150, 200 mil reais, que utiliza essas bobinas mais isoladas, para não dar ruído, para não interferir em nenhum tipo de funcionamento de redicam ou de rádio, entre outras coisas, tá? Então, mas no normal, as bobinas, ela gera esse campo magnético e através de uma pinça COP, a gente consegue entender esse campo magnético e analisar se a vela está gasta, se tem algum defeito interno na bobina, se está chegando um primário direitinho. Só que isso aí a gente vai ver lá na prática, utilizando o niltecnoscópio. Vamos lá então para a gente ver como é que funciona? O carro que a gente vai usar para fazer o teste é um HB20. Esse HB20 utiliza essa bobina aqui, que é uma bobina individual, e ela é uma bobina que chega 2 fios nela, tá? E ela ainda é uma bobina potência, ela não é bobina com sinal digital. Então a gente vai fazer o teste nela e como ela é uma bobina com primário de potência, nós vamos ter que usar o atenuador para poder enxergar o sinalzinho que chega para ela. O secundário a gente vai enxergar através dessa ferramenta aqui, que é a pinça COP. A gente vai colocar a pinça COP aqui em cima para a gente poder analisar o campo magnético que é gerado da bobina através do seu secundário. Então vamos ligar o nosso niltecnoscópio agora. Vamos fazer o teste agora com o nosso niltecnoscópio. Vamos testar a bobina, ver se ela está funcionando. Então vamos chegar aqui, ó, vamos clicar 2 vezes nele. Abriu. Gente, agora dá para configurar o niltecnoscópio com a cor que você quiser. Olha que legal. Eu coloquei aqui um quadro verde para lembrar o tempo que a gente estudava na escola, porque eu falo do povo mais velho, tá? Porque o povo mais novo agora o quadro é tudo bonitinho, branquinho, né? Mas quem já entrou na casa 200, igual eu e bastante gente, usava o quadrinho verde. Mas vamos lá. Então essa aqui é a tela do nosso niltecnoscópio e a gente vai testar primeiro o primário da bobina. Vamos dizer que o carro não pega. Vamos falar, o carro não pega, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá na bobina e ver se tem um positivo, se tem uma alimentação positiva. Se a bobina tiver mais que 2 fios, tem que ver se tem um negativo e aí tem que ver o sinal, como a gente mostrou lá no nosso quadro branco, né, que a gente estava fazendo o teste lá. Mas vamos vir aqui, ó, carrinho, aí a gente clica aqui nesse HDzinho, casinha, energia. Energia não, pô.
ignição, primário bobina potência e primário bobina digital. O HB20 é potência. Vamos clicar aqui. Olha que interessante, ele pede para a gente colocar o atenuador. Então vamos ligar o nosso New Tecnoscope aqui. Chega aqui rápido. Liguei ele aqui no computador. Peguei o canal A, liguei aqui. O negativo da bateria no fio fino, eu coloquei aqui no negativo da bateria. E o grosso, que sobrou aqui, eu vou colocar na minha agulha, que é essa agulha aqui, ó. Só que lá no aparelho pediu para eu colocar quem? O atenuador. Então eu vou vir aqui, eu vou desligar aqui o canal A, tá? Vou ligar aqui, ó. Eu vou fazer essa ponte. Opa! Tô meio fraco hoje, gente. Olha lá, pronto. Agora eu posso fazer o teste sem medo de ser feliz. Quando a gente usa um atenuador, é porque a gente está testando uma bobina com primário potência. É uma bobina que gera um campo magnético muito alto, tá? E esse campo magnético, esse retorno de campo magnético que volta pelo primário, se a gente não coloca o atenuador, ele queima o nosso osciloscópio, o nosso New Tecnoscópio. Por isso que a gente tem que usar o atenuador. Quando é bobina digital não tem esse problema, mas quando é bobina com potência, aí a gente tem que tomar esse cuidado. Aqui na tela eu tenho um sinal de referência genérico, tá gente? Não é o sinal do HB20, é um sinal genérico de como é um primário potência de uma bobina convencional, tá? De ignição. Então a gente consegue analisar aqui que ela gerou aqui uma tensão de bateria. Aí aqui ela caiu para zero. No momento que ele cai para zero é o momento do pulso. É o momento que chega pulso no primário. No momento que ele chega nesse centro aqui, que está trigado, e ele dá esse pico de tensão, que você pode ver aqui, ó, que esse pico aqui chegou a 277 volts, tá? Que é um pulso primário. Quando ele fez esse trabalho aqui, é o momento que a bobina carregou para descarregar o secundário. Então, quando você utiliza esse tipo de bobina, você consegue analisar através do primário também o secundário, porque ele é um espelho do secundário. Aí ele dá aí ele tem uma queda. Aqui, essa parte, que é onde tem essa barriguinha aqui, é a parte que está descarregando a centelha na vela. Tá? É que a vela tá fazendo o seu papel, o seu trabalho, e aqui é o final da centelha. E aqui ele volta ao normal, depois ele segue um novo ciclo novamente. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou dar o play e eu vou dar partida no carro. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O nosso New Tecnoscope ele não é wireless ainda, então a gente tem que ir lá na bobina e colocar a agulhinha. Aqui nós temos dois fios. Esse primeiro fio aqui, gente, não pode furar o fio aqui, tá? Não pode espetar, tem que ser aqui, ó, do ladinho. Ó, coloquei lá, aí a gente já conseguiu enxergar 12 volts. Então aqui é a alimentação. E aqui é o pulso. Vamos ver, coloquei lá. Olha lá, ó, a gente já está enxergando agora o sinal. Vamos entender aqui. Ah, Celso, mas por que o sinal que eu estou lendo é diferente do sinal de referência? Porque esse sinal de referência é um sinal genérico. É um sinal que dá para a gente pegar em todas as bobinas. Já tá, o osciloscópio, o New Tecnoscope, quando você faz o trabalho de carrinho, a casinha e o componente, ele já se regula sozinho para você enxergar o sinal. Mas você pode mexer nele para você ter um sinal mais legal. Por exemplo, eu vou chegar aqui, ó, eu vou vir aqui na minha base de tempo e eu vou diminuir um pouquinho. Olha lá, ó, pô, já ficou um sinal mais legal, tá vendo? Ó, eu já abri ele, eu já consegui enxergar um pouco, ele tá dando uma sumida de vez em quando. Eu vou ajustar o trigger, gente, isso aqui é o trigger, tá? Então eu vou ajustar o trigger, claro, o trigger tem que estar ligado através aqui dessa varredura. Então tem que estar em alto. Se ele estiver em off, olha o que acontece, você não pega mais nada. Então ele tem que estar em alto.
E essa aqui é a minha barrinha do trigger. Então eu vou deixar ele aqui de uma forma que eu consiga enxergar. E olha que interessante o neotecnoscópio. Conforme eu venho aqui e eu dou o zoom no tempo, o meu sinal de referência ele também dá zoom para eu conseguir analisar os dois sinais. Então isso é bem interessante. Não é qualquer osciloscópio que faz isso, tá? Por que esse sinal de cima é diferente do de baixo? Porque esse aqui é um genérico, não é igual. Mas é para a gente ter uma noção. Eu posso apagar ele. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, apaguei ele. E agora eu consigo analisar o meu sinal de primário. Esse balãozinho aqui eu consigo mexer com ele para lá e para cá. E aqui eu consigo enxergar o que está acontecendo. Vamos dar mais uma... Colocar o tempo aqui em 500 microsegundos. Esse Uzinho aqui, tá, gente? Esse Y ao contrário é micro. Olha, aqui eu consegui ter um sinal mais legal ainda. Eu consegui analisar o primário direitinho, eu consegui analisar aqui o meu carregamento, eu consegui analisar aqui a descarga. Olha que interessante, essa descarga do secundário é um espelho do secundário que está dando lá na vela. Então, por aqui a gente consegue também analisar a vela. Vamos dizer que essa queda aqui, ó, se ela tivesse, vamos dizer que em vez dela estar dessa forma aqui que ela está, se ela tivesse para cima, a vela já poderia estar com problema, se ela tivesse para cima ou para baixo. Então sempre é bom você fazer várias análises de carros bons, através do primário e secundário, para você começar a tomar suas decisões, se o defeito está na vela, se o defeito está na bobina, entre outras coisas. Mas vamos lá, então esse aqui é o sinal do primário usando o atenuador. Agora eu vou fazer o teste do secundário. Para fazer o teste do secundário, eu vou ter que tirar o atenuador, tá? Então eu vou dar um stop aqui. Vou vir aqui, ó, carrinho. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou pegar os meus sinais padrão, ó, automotivo, carro, padrão. Eu vou vir aqui e vou pegar o sinal Hyundai HB20, que é esse aqui. Aí eu tenho ignição e sensores. A nuvem, gente, ela está desabilitada. Por que ela está desabilitada? Porque eu não estou precisando buscar nada na nuvem agora. Tudo que eu preciso, eu já baixei da nuvem. Então o sinal já está guardadinho aqui. Então esse sinal é do HB20. Por quê? Porque alguém foi lá, salvou esse sinal na nuvem e eu vou baixar para ver se está igual a esse. Então vamos lá. Ignição. Aí eu tenho secundário bobina copy e primário bobina copy. Ah, vamos ver o primário primeiro? Vamos ver aqui se está igualzinho. Vamos ver. Ó, pede para usar o atenuador. Vamos dar o play. Olha que interessante, gente. Vamos só dar uma ajustadinha no trigger aqui para não sumir. Olha lá, ó. Um sinal, praticamente o espelho. Esse HB20 que a gente guardou a referência é um HB20 que estava ok. E o nosso, já é um HB20 que também está bom, porém não tá, a vela dele já não é mais nova, né, o carro já está com mais de 100 mil quilômetros. Você vê que está dando uma diferencinha bem pequena. De repente isso pode ser já um desgaste na vela, né, que provavelmente já deve estar gasta. Mas olha que interessante, a gente consegue fazer um espelho e consegue fazer uma análise perfeita. Se o sinal não estiver na nuvem, você procura um carro que esteja bom, salva o sinal, você pode subir o sinal na nuvem, a gente tem vários vídeos mostrando como é que você faz para subir o sinal na nuvem. Você sobe o sinal e aí você compara no carro que você está com dúvida. E o mais legal é que você vai subir esse sinal para você testar e todos os amigos que têm o neotecnoscópio vai conseguir usufruir desse benefício que você está colocando. Agora vamos testar o secundário. Eu vou colocar a minha pinça copy em cima da bobina, não é bobina copy, é pinça copy. Só que olha que sinal interessante que eu tenho dessa bobina. Vou dar o play. Não, a gente tem que ser assim, ó. Ah, gente, não está pegando sinal nenhum porque eu esqueci de tirar o atenuador. Então vamos tirar o atenuador, senão não vou pegar nada.
Olha lá, ó. Agora eu consigo ter um sinalzinho bacana aqui, ó. Tá lá, tá aparecendo. Eu consigo identificar que alguma coisa está acontecendo aqui, que eu estou tendo um pulso. Vamos dar um stop aqui. Beleza. Adri, pode desligar o carro lá. Nesse sinal aqui, gente, a gente consegue identificar que está existindo um primário, está existindo aqui uma carga, está existindo uma transformação da energia e está existindo aqui uma descarga. Só que esse sinal não tem nada a ver com o sinal do primário, é um sinal difícil de ver. Por quê? O HB20, a bobina dele é muito isolada. E diante disso, a gente consegue pegar no máximo um sinal igual a esse. Ok? Aí nesse caso a gente usa muito o quê? Usa pelo primário. Vou mostrar para vocês aqui um sinal de um carro Volkswagen, um carro Audi, para vocês terem uma noção como que é diferente. Observem aqui a tensão que eu estou usando aqui, ó, 200 milivolts, para eu poder pegar esse sinal aqui. Isso aqui não acontece só no Hyundai não, tá? Acontece também no Corolla, alguns Corollas mais novos, a bobina é muito isolada para a gente pegar esse sinal. E também no Civic. Não, no Civic dá para pegar. Com 500 milivolts você consegue ter um sinal bacana, mas não é tão bacana como um carro que usa uma bobina com menos isolamento. Vamos pegar aqui o secundário que a gente utiliza padrão, para eu mostrar para vocês. Ó, ignição, secundário, bobina. Olha lá. Esse secundário aqui, ó, eu estou usando no cabo da vela, que a bobina diz. O cabo da vela ou usando a pinça no bobina individual, o sinal é muito parecido, a análise é a mesma. Mas vamos entender aqui o sinalzinho. Olha lá, gente, ó, muito parecido com o sinal do primário. Só que isso aqui é pego pelo secundário, através de campo magnético. Então ele tem aqui, ó, o primário dele, onde ele faz o carregamento. Aqui ele tem a onda. Aqui ele tem aqui o carregamento do transformador, onde, quando transforma a energia de baixa tensão para alta tensão, e aqui quando ele descarrega para a vela. Então ele tem essa barriguinha aqui, ó, que é uma barriguinha que tem que existir, que é exatamente a centelha. Qualquer coisa diferente disso, você pode ter um problema na vela. E aqui é o final da centelha. Através dessas informações a gente consegue fazer uma análise bacana. No nosso canal a gente tem nós temos um vídeo fazendo o teste em um Honda Civic, e a gente fazendo esse teste de secundário, a gente consegue pegar direitinho, ele estava falhando, aí a gente descobriu qual cilindro estava falhando, trocamos a bobina e o carro ficou bom. Então, a hora que você tiver um tempinho, depois desse vídeo, você assiste esse também, que daí a gente está fazendo na prática. E nesse outro vídeo eu dou algumas dicas, algumas situações que você tem que tomar para você não queimar nada no veículo, né? Porque a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente, gente, quando é primário digital, porque até então a gente está falando de primário potência, né? Quando é primário digital a gente tem que tomar muito cuidado. Então esse aqui é o secundário. Vamos ver agora um primário digital. Vamos lá. Primário digital. Gente, ó, prestem bem atenção aqui, ó. Olha o sinal do primário digital. Esse aqui é um sinal de um primário digital. É um sinal de onda quadrada. Olha a tensão RMS aqui, ó, 2,2 volts. Olha a tensão de pico, 5 volts. Gente, se você pegar uma bobina digital, vamos dizer que esse aqui é uma bobina potência, porque é de um carro da Fiat. Mas vamos dizer que seja um carro da Volkswagen, um Gol geração 6, que já usa sinal digital. Se você for testar aqui com uma caneta de polaridade convencional, a hora que você colocar para ver o pulso, pum, você queima a bobina. Se você tiver a sorte, só queima a bobina. Agora, se você tiver aquele dia azarado, você queima a bobina, queima o módulo. Então não pode. Você tem que usar quem? Osciloscópio. Nós temos também a nossa caneta de polaridade Flex Test Advanced, que você pode fazer esse teste. Fica legal também, dá um primeiro teste. Mas um bacana mesmo é você utilizar o Neo Tecnoscópio.
E dá uma olhada como que é esse sinal, ó. Um sinal quadrado, que não é o espelho igual o que a gente estava vendo. Então, ó, esse aqui é um sinal digital. Só para relembrar, eu vou mostrar aqui o sinal primário potência. Olha a diferença. Olha o RMS, 16. Olha o pico, 277. Estão analisando o porquê que precisa colocar o atenuador? Vamos voltar lá no digital. Primário digital. Olha lá, tem até uma fotinha aqui, ó, mostrando, ó, essa bobina aqui é uma bobina de 4 fios, ó, ele está sempre no fio mais fininho. É um Volkswagen, esse carro aqui é se não me engano, é um Up. Voltei lá, olha lá, ó, um sinalzinho de 2 volts com um pico de 5 e onda quadrada, ou seja, a gente não consegue identificar nada do secundário através desse sinal aqui. Esse sinal é o sinal que chega aqui, ó, primário da bobina. Primário, secundário, tá? Porém, quando você utiliza o secundário bobina copy em uma bobina digital, em uma bobina com sinal digital, você vai observar que o sinal é muito parecido, tá? A gente tem o primário, tem aqui o carregamento e tem a descarga e o final da centelha. Ele é muito parecido com o cabo da vela, quando você utiliza esse tipo de pinça aqui, ó, que vai lá no cabo da vela, tá? Então a gente consegue analisar. Esse sinal, esse secundário aqui já é de um carro da Volkswagen. E é um carro da Volkswagen que utiliza sinal de primário digital. Então o secundário é muito parecido com o de todos, porém o primário teve essa diferença, tá? Bom, gente, essa foi a nossa aula de bobina de ignição. Espero ter ajudado vocês. Assistam os nossos outros vídeos. A gente tem mais vídeos falando sobre secundário. E secundário tem muita coisa para se falar sobre ele, né? Inclusive, nós temos muitos amigos instrutores que já estão utilizando o New Tecnoscópio e estão fazendo vários vídeos falando sobre secundário. Então, é bacana a gente assistir esses vídeos dos nossos amigos instrutores que estão nos ajudando. Quem são os nossos amigos instrutores? Nivaldo Horágio, Emerson da Goldcar, Marco Chess, nosso grande amigo Marco Chess, tem o Biela Quente, que é conhecido, o Alto Maxon, o ADG, também está utilizando o nosso New Tecnoscópio. Então, assim, assistam também alguns vídeos que eles têm sobre secundário, que você vai ver que isso só vai enriquecer o seu conhecimento. Beleza? Se gostou, deixe seu like, faça seus comentários e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, chama os amigos para se inscrever também, para a gente deixar o nosso canal com mais visualizações. Isso vai fazer com que a gente faça mais aulas. Beleza, gente? Até a próxima e um abraço!